Fui tagueada, adivinha por quem? Ângela Ranatti, canal Ao Sol no Quintal. Finalmente tudo se acalmou, o canal passou por um tempinho de férias e agora meu coração tá pronto para retomar as atividades pra gente voltar a conversar de livros. E que forma mais linda de voltar do que respondendo a tag da Ângela, tag Booktubers. Bom, a tag Booktubers é uma tag muito bacana. A gente vai escolher aqui 10 Booktubers e relacionar esses Booktubers com livros que a gente já leu, livros que a gente acha que se parece com eles. Então são 10, bora começar. A primeira Booktuber que eu quero falar é a Nath, do canal Redemoinhando. A Nath é uma linda que eu conheço, acho que já faz 2 anos. Ela me lembra muito, quando eu penso na Nath, eu penso muito em livros, em literatura engajada. Eu penso em livros relacionados à história. E eu recentemente li uma ficção histórica de uma escritora que ela é muito bem comentada aqui na internet, que é a Philippa Gregory. E eu me lembrava muito da Nath quando eu fui pensar nessa tag, justamente porque eu acho esse livro que ele junta o elemento da história, né? Aqui a gente vai acompanhar uma série. Nesse livro a gente vai ter um fechamento da história da Catalina de Aragão, que foi a primeira esposa do Henrique VIII. Mas até ela chegar a ser esposa do Henrique VIII, ela é espanhola, então ela chega a ser esposa do irmão mais velho do Henrique VIII, pra gente entender um pano de fundo histórico e ao mesmo tempo as percepções de uma mulher, dessa princesa espanhola que tinha de certa forma uma convicção do dever dela de unir, né, a Espanha precisava se aliar com a Inglaterra. E a gente vê o ponto de vista dela e a gente vê também as decisões que ela toma e que muitas vezes não estão na vontade dela. E a trama vai se desenrolando, vai tendo algumas, não sei se reviravoltas, porque a gente sabe da história, mas a Philippa Gregory coloca um pouco da intimidade aí. Ela faz uma pesquisa histórica, mas ela coloca um pouco de ficção muito... Que o livro, ele é muito bom, a gente não consegue parar de ler. Então, pra Nath, que é essa leitora que eu acho que junta o engajamento com a parte histórica e com uma boa história. Próximo que eu vou falar aqui é a Ju Spó. A Ju Spó, ela me inspira sempre. Até quando ela para de fazer vídeos, eu assisto os vídeos da Ju repetidas vezes. É um poço de conteúdo, de conhecimento, que fala. E a gente, assim, ela não precisa nem editar vídeo, porque ela começa a falar e a gente fica assim extasiado. Também me lembra história, me lembra a Ju Spó, livros que sejam assim viscerais, que sejam transformadores. Me parece que ela sempre está lendo uma coisa que tire ela da posição de conforto e que nos inspira a fazer o mesmo. Então eu escolho para Ju Spó A Cor Púrpura da Alice Walker. É um livro que eu acho que combina com a Ju. O elemento... as pessoas pensam muito na cor púrpura como o tema do racismo. Sim, tem. Eu acho que a cor púrpura, ele tem um tema de libertação feminina, mas que pode ser ampliada para os gêneros, né? Porque é uma libertação de personalidade. Então a gente sai de uma postura de submissão para uma postura de liberdade. Eu vou falar agora da Nayara, que é uma vizinha, mas a gente não se conhece. Pode uma coisa dessas? Mas eu admiro tanto a Nayara, eu acompanho a Nayara assim, acho que um pouco mais tempo de todas essas que eu já falei. Eu acho que tem uns 3 anos. Quando ela posta vídeos, eu tô pronta para assistir. A Nayara tá sempre se posicionando socialmente diante de vários temas, até os temas nossos aqui da comunidade de internet. Eu gosto da forma que a Nayara tem de sempre se posicionar e não deixar nada assim passar
passa batido, então as percepções dela são muito interessantes. Às vezes eu tô com um determinado pensamento, uma postura, e a Nayara vem e fala e eu começo a pensar diferente. Olha só, admiro muito ela. E lembro de Úrsula da Maria Firmina dos Reis. Foi um livro que eu descobri e que agora finalmente ele tá sendo mais divulgado. Ele tá com uma publicação pela editora Zouk. E na época que eu li Úrsula, que foi o ano passado, era muito difícil encontrar esse livro, gente. Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher que publicou um livro aqui no Brasil. Aí eu pensei nessa postura, quando eu penso em Úrsula, em procurar ler Úrsula, alguns lugares já estão até exigindo Úrsula, né? Eu penso nessa postura de reflexão constante, de literatura engajada. E aí eu lembro da Nayara. Agora eu vou falar do Christian Assunção. Christian Assunção eu conheci graças a Ângela Orhanati, no Amigo Secreto de 2017. Conheci o Christian Assunção, que figura e que inspiração também para ler coisas. Eu acho que Christian, eu fico assim, gente, quanta coisa ele lê relacionado a fatos históricos também. Ele gosta de colocar leituras que tem muito a ver com fatos reais. E aí eu pego um livro que eu li no início desse ano, que é o Ken Follett. Foi a primeira vez que eu li um livro do Ken Follett. O mais famoso dele é Os Pilares da Terra, mas eu quis pegar o Queda de Gigantes. O Queda de Gigantes é uma ficção histórica também. O Ken Follett, ele pega personagens que existiu e ele vai trabalhar esses personagens. Aqui nesse primeiro livro é uma série que é chamada Trilogia do Século. E essa série, o primeiro livro, ele vai se passar no início da Primeira Guerra Mundial. Ken Follett, ele é um escritor, eu gostei muito desse livro. Ele sabe escrever de uma forma em que a gente já vai se importando com os personagens. Ele traz, assim, vários... Me lembra muito George R. R. Martin, só que o gênero das Crônicas de Gelo e Fogo é fantasia. Mas o Ken Follett, ele faz muito isso, a visão dos personagens, e aquela história aqueles personagens se interconectam num determinado momento aqui. Eu amei esse livro para quem quer uma ficção histórica de Primeira Guerra Mundial, porque às vezes a gente lê muito sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial às vezes não tem tantos livros assim. Então eu lembro de Christian, porque Christian, calhamaço. Christian adora ler calhamaços, eu gosto também. Então, calhamaços e ainda temas históricos, temas com uma certa realidade, apesar da ficção, é Christian Assunção. E rimou. E aí eu vou falar da Luana Web, do canal Abstração Coletiva. Luana, querida, conheci pessoalmente já 2 vezes, fizemos encontrinhos. A Luana, ela tem uma percepção para os livros que ela lê, gente. Eu vou deixar o link dos canais, de todos esses canais de booktubers aqui embaixo, e visitem o canal da Lu. Ela tem uma percepção dos livros que ela lê muito especial. É algo que a gente não vai ver aquela repetição das impressões como a gente tem em vários canais, assim, que a gente vê que as impressões podem meio que se repetir, mas a Luana, ela tem um olhar muito diferente, e a gente tem um encontro aí de a gente gosta de algumas situações literárias, então a gente gosta de finais em aberto, eu e Luana, a gente conversa muito sobre isso, e tem um livro que a gente dividiu as impressões até de forma semelhante, e só me enriqueceu mais que eu tava lendo, que é o Moby Dick, do Melville. Então, quando eu tava no meio da leitura de Moby Dick, a Luana veio aqui em Salvador, a gente se encontrou. Como não lembrar da Luana em Moby Dick? Essa forma de escrita que tem hora que a gente quer ler em voz alta, porque é linda a forma que se escreve. Essa coisa da cetologia que eu me apaixonei, a Lu também, e a gente trocou impressões com relação a isso. É uma forma de escrita diferente, uma história linda que eu só posso associar a Luana, e visitem o canal Abstração Coletiva. Bora para Salvador de novo, porque eu tenho que falar dessa menina que é a Jennifer Geraldine. Que menina perspicaz e que como eu cresci
acompanhando Jennifer Geraldine. Aqui em Salvador, ela montou um clube de leitura na cidade dela, que é Alagoinhas. Ela tá por dentro de vários eventos da parte de literatura. Ela mobiliza a galera aqui de literatura. Antes da Jennifer, eu não tinha o conhecimento, né? Ou então as coisas não aconteciam de forma tão organizada e que a gente pudesse reunir as pessoas que se interessam por literatura. Então a Jennifer tem esse papel tão importante. A gente começou a ler juntas a biografia da Frida, e Jennifer é dessas também, que gosta de uma leitura engajada. Eu acho que quando eu penso aqui na biografia do Martin Luther King, que eu li esse ano, eu penso na Jennifer com essa vontade que ela tem de ter conhecimento da vida das pessoas. Ela gosta de literatura feminista, ela gosta de conhecer a vida das pessoas, ela gosta de se engajar na nossa terra, que é aqui a Bahia. Então ela tem projeto para ler Jorge Amado. É dessas que a gente só fica assim extasiado e inspirado com o que a Jennifer consegue fazer. Então, quando eu penso assim numa visão de um livro que vai trazer uma visão do racismo de vários aspectos, um conhecimento de um movimento social de extrema importância que não vai ser esquecido tão cedo, eu penso que é o livro que acho que a Jennifer ela vai amar. Eu acho que ela ainda não leu, então fica aqui também a dica. E agora eu vou falar do meu inspirador para a literatura brasileira contemporânea. Quem? Humberto Coso Júnior, do canal Primeira Prateleira. Aí eu penso que eu li o Dois Irmãos, do Milton Ratum, e eu amei. Eu comecei foi até antes de conhecer, assim, eu já acompanhava o Humberto, mas eu ainda não conversava tanto com ele assim. E aí depois vieram outras dicas literárias. O Humberto, ele tem, assim, ele conhece muitos escritores, e por conta disso eu fico pensando que deve ser até mais motivador ler livros de pessoas que a gente já conhece. O Dois Irmãos é um livro sensacional, gente. Teve a série da Globo que motivou, foi até o que me motivou a ler, e motivou muita gente para ler esse livro. Mas mesmo com a hype passando, eu acho que vale muito a pena. Ele é um livro que ele coloca essa coisa da vida de uma família, especialmente nesses dois irmãos. Ai, como era o Caleb, Yakub e Omar. Falei tudo errado, né? Yakub e o Omar. Então toda a forma que o Milton Ratum escreve, e a história se passa lá na Amazônia, perto de Manaus, e que ele escreve de um jeito assim, ele lembra um pouquinho Dickens, porque ele escreve de um jeito que as coisas o tempo vai passando e a gente não sente assim. Ele alinha os momentos da história, as cenas, de uma forma assim que a gente não percebe cortar e ir para uma outra cena. Isso dá uma leitura muito boa. A temática de inveja, de drama familiar, de famílias que preferem um filho ao invés do outro, é muito interessante. Como que as pessoas vão mudando a personalidade de acordo com a vida adulta, os anos vão se passando, e dependendo da situação, aquele que parecia um mocinho pode ser um vilão. A primeira pessoa que eu conheci aqui do mundo da internet, dos youtubers, foi a Maíra, do canal All About The Book. E eu passei a ter o hábito de leitura por causa do gênero de fantasia, por causa do gênero YA. E a Maíra sempre foi muito maravilhosa comigo, com todos que conversam com ela. Então, toda vez que eu pego um gênero de fantasia, que eu já vi vida da Maíra, eu lembro da Maíra. E aqui, esse ano, eu li A Fúria dos Reis, do George R.R. Martin, que é o segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Entrei na série Game of Thrones também, com tudo, e é um livro que eu só posso associar a Maíra. A qualidade do mundo que o George R. R. Martin criou, eu acho que traz o gênero de fantasia num gênero assim top. Então é muito gostoso poder acompanhar essas aventuras. A Maíra, ela tem um conteúdo, as leituras preferidas que eu noto que ela faz é de um conteúdo muito bacana, e um conteúdo que traz muita gente para o mundo da literatura. Histórias de aventura, personagens bem construídos, magias, dragões, acho que vão sempre me remeter
a Maíra do canal All About That Book. E tem um canal que eu pego muita dica bacana também, que é o canal da Kelly, que é o Aventuras na Leitura. A Kelly, ela tem assim um gosto que eu acho parecido com a Nath do Redemoinhando, porque ela busca muito conhecimento, ela busca história, ela busca literatura engajada. E aí quando eu li o Escravos, do Kangni Allen, que por sinal foi um livro que eu ganhei de presente, indicado pela Camila Navarro, do canal Viadeando, e é um livro que não é assim tão conhecido, mas que trata de uma temática que eu não vejo muito assim nos livros, que é assim, quando tava tendo a proibição, a partir do momento que teve a proibição do tráfico de escravos em alguns países da América do Sul, a história se passa no Togo, e algumas tribos ali daquela região do continente africano têm que lidar com essa nova realidade. Por quê? Porque assim a gente começa a entender um pouco mais a sistemática de tráfico de escravos que era de certa forma financiada assim pela colonização inglesa ou de outro país europeu ali naquelas regiões do continente africano, e que essa colonização favorecia guerras entre tribos. Então o comércio ali entre aquelas tribos acabava tendo conflito, e dentro dessas guerras as tribos contribuíam também para o próprio tráfico. E essas histórias que não são tão comuns, de escritores que não são tão comuns, e das literaturas africanas e afro-brasileiras e outras, me associa a Kelly, porque ela sempre busca coisas diferentes nos livros que ela lê. E por fim eu vou taguear, né, meu booktuber, Deni, do canal Irmãos Livreiros, que ele tá sempre lembrando de mim. Como é que eu posso esquecer do Deni, né? O Deni, ele tem um canal super diverso, livros de lançamento, livros de diversos gêneros. E aí quando eu penso assim na minha escritora daí de suspense psicológico preferido, eu associo ao Deni, né? O Deni, ele gosta dessas histórias assim, com um enredo bem construído. E aí vem Liane Moriarty. Liane Moriarty eu tô indicando sempre, e eu acho que ela traz uma qualidade especialmente para aquelas pessoas que vão querer ler livros, independente de ter uma qualidade literária ou ter um engajamento, que quer ler um livro para se divertir mesmo. E a literatura é isso também. Então, Até que a Culpa Nos Separe, ele é mais uma história da Liane Moriarty, uma história maravilhosa que prende a gente. Eu gosto muito dos dramas, assim, apesar de ser uma coisa um pouco, não é policial, mas é suspense, e traz muito drama familiar. Liane Moriarty é a escritora do livro Pequenas Grandes Mentiras, que teve a série da HBO aí, que é uma história sensacional, é o melhor livro da Liane Moriarty, na minha opinião. E tem aqui Até que a Culpa Nos Separe, e eu penso no Deni. Bom, acho que é isso. Eu gostei de fazer a brincadeira. Obrigada, Ângela, mais uma vez. E a gente fica por aqui até a gente se ver no próximo vídeo.